que eu vi de bom, aí eu vou então começar com o relatório de não conformidades. E o relatório de não conformidades, aqui está um deles, né, como eu disse para vocês. Ontem eu falei que eu divido o checklist inicialmente em dois, lembra? O checklist de estrutura física e o checklist operacional. Então aqui eu tenho dois relatórios para mostrar para vocês. O relatório de não conformidades operacionais e o relatório de não conformidades estruturais. Antes disso, falei todas as qualidades que o cliente tem. Aí eu mostro para ele a classificação que ele ficou. Eu vou mostrar o resultado, todos os setores. Nesse caso aqui nós temos 15 setores diferentes. Eu vou mostrar o resultado. Esse cliente ficou classificado em 70%, então ele é um cliente que está na situação regular. E aí a gente vai entender por que é que ele está na situação regular quando eu faço aqui para ele o meu diagnóstico. E aí eu apresento para ele meu diagnóstico. Eu digo, olha, nós encontramos 70% aqui de não conformidades e isso deixa você na situação de regular. Nós temos que conquistar o bom, o ótimo e o excelente. E você recebeu essa classificação por causa disso. Aí eu falo aqui todo o diagnóstico para o cliente. Qual é o que está acontecendo lá? E aí eu falo, e isso tudo porque nós encontramos aqui no nosso relatório, nesses dois relatórios, as seguintes irregularidades. E aí nós vamos lá tratando de cada uma. O primeiro relatório, que é o relatório de compras estrutural e operacional, eu chamo de CEL. É o nosso CEL. Aqui, se eu conquistar o cliente através desse relatório, eu estou no CEL, gente. Mas o CEL não termina com o não, tá? O CEL é de compras estrutural e operacional. É quase que um CEO, né? Mas quando eu comecei a colocar esse nome nele de CEL, era por isso. Eu pensava, meu Deus, se eu conseguir nessa reunião o apoio desse cliente com esse relatório, pronto. Para mim, já ganhei a consultoria, já ganhei a UAN, já ganhei os colaboradores, todo mundo. E como que eu faço esse CEL? Como é que eu apresento para ele? Eu divido o CEL em setores. Para mim ficou mais fácil. Eu pego cada setor, por exemplo, aqui está, banheiro de colaboradores. Então, o primeiro setor, eu listo as não conformidades que eu encontrei lá no banheiro de colaboradores. Mas lembra que aqui eu só estou listando as não conformidades da estrutura física, o que ele precisa comprar ou reformar e as atividades operacionais que eu vou precisar do aval dele. Porque o que acontece? Eu já fiz isso e vejo pessoas fazendo. A gente entra dentro da unidade de alimentação e acha que aquela cozinha, a partir daquele momento, é nossa. E aí a gente começa a mudar tudo e todos de lugar, de posição, de tarefa, sem muitas vezes perguntar para o dono se ele está aprovando aquelas situações, aquelas mudanças que a gente está fazendo. A gente pensa que ao dono só compete fazer reforma e comprar material. E não é isso. Se o dono, em muitas situações, ele precisa aprovar até uma mudança operacional. Sabe por que ele precisa provar isso, gente? Porque senão, lá na frente, eu vou ter algum problema com a cozinheira, por exemplo, com o estoquista. E pensem do lado de quem o dono vai ficar. Você acha que o dono de um restaurante vai ficar do lado da cozinheira ou do lado da nutricionista? Se a cozinheira, da noite para o dia, virar para ele e falar eu não venho mais... Se essa nutricionista continuar, o que ele vai fazer, gente? Ele vai tirar o nutricionista. Por quê? Porque ele fica na mão do cozinheiro. Entende isso? E aí nós não podemos entrar nesse embate de jeito nenhum. Isso não é nossa praia. E é por isso que muitas situações operacionais eu peço permissão e aval dele, explico para ele. Olha, eu vou precisar
que você me autorize a fazer essa mudança com a cozinheira. Você vai me autorizar? E aí vai ficar na mão dele, não na minha mão. Entende o quanto isso faz diferença? Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Por exemplo, aqui no próprio banheiro de colaboradores. A primeira não conformidade que está aqui não é uma não conformidade de estrutura e também não é de compra. A primeira não conformidade que eu tenho aqui no banheiro dos nossos colaboradores é as roupas e os calçados ficam pendurados, jogados no chão e fora de armários. Não é porque o cliente não comprou armário, tá vendo? Ele tem armário lá suficiente. O que está acontecendo é que os colaboradores chegam provavelmente com pressa, agoniados e já vão largando toda a roupa ali no chão, de qualquer jeito, jogada. Eu poderia, e no passado já fiz isso, simplesmente entrar, nem comunicar para o dono, já entrar ali no banheiro, já fazer uma reunião com todo mundo e dizer: a partir de hoje eu quero que vocês utilizem o armário e ponto final. Eu poderia fazer isso sim, não estaria errado, eu também não julgo quem faça, mas para mim isso não surte efeito. Para mim surte efeito se eu chegar para o dono e falar: olha, eu preciso que você me autorize a pedir para os seus colaboradores a guardar as roupas dentro do armário. Ele vai falar assim para mim: uai, eles não estão guardando? Não acredito, para que eu comprei aqueles armários? Muito possivelmente ele vai até se assustar. Por quê? Ele comprou o armário, ele fez investimento nos armários e os colaboradores não estão utilizando. Gente, não queiram que o dono saiba de tudo e de todos, porque ele não vai ter esse tempo. Ele possivelmente nunca nem vai entrar dentro daquele banheiro. Então, eu estou contando para ele um erro e estou pedindo a autorização dele. Uma vez que ele disser para mim: pode fazer isso sim, Ana Emília, eu falei: então tá bom, eu vou passar um treinamento e no treinamento eu já vou dizer como que deve ser feito tudo isso, que é o nosso treinamento de higiene e organização pessoal dos colaboradores. E aí eu já vou passar um documento para todo mundo assinar que entendeu que tem que guardar, e esse documento vai estar assinado por você também e eu vou pregar lá no banheiro. A partir disso, quem fizer errado, o que a gente faz? Dá advertência, faz reunião, aí você vai resolver depois com o seu cliente. Entendeu? Mas aqui nesse momento, ele está autorizando você. Então lá na frente vai ficar mais fácil de você corrigir o seu colaborador e vai ficar mais difícil do cliente entrar num embate pessoal de escolha entre com quem que ele tem que ficar. E esse passo a passo é que eu quero passar para vocês. Não é simplesmente chegar nos lugares e ir modificando. A gente vai aos poucos. A gente vai treinando, a gente vai ensinando, a gente vai orientando, a gente vai explicando o porquê que aquilo não pode ficar daquele jeito, para a gente trazer também consciência para os nossos colaboradores, para a gente fazer com que nossos colaboradores não façam as coisas por medo da gente, por medo de levar advertência, que eles façam as modificações porque eles entenderam o motivo pelo qual eles devem fazer as modificações. E lembre-se, isso é um processo educativo, não acontece da noite para o dia, ele vai acontecendo. Então, o meu relatório de não conformidade segue esse padrão. O CEL é isso. Por exemplo, a segunda não conformidade do banheiro. Não utilizam o vestiário. Esses colaboradores, eles têm vestiário e banheiro separado. Eles não vão no vestiário trocar de roupa, eles largam tudo no banheiro. Entendeu? E eles têm vestiário. Eu preciso da autorização também. Lixeira variada, tampa quebrada. Aí eu vou pedir para ele o quê? Realizar a troca ou realizar a manutenção. Então aqui na frente, vejam que meu relatório tem o número de referência que está aqui na primeira coluna é o número de referência lá do checklist. A segunda coluna é o setor ou a área. A terceira coluna é a não conformidade que eu encontrei. A quarta é o grau de severidade, se aquilo é muito grave, se não é, se é médio. E as recomendações técnicas que eu estou fazendo para ele. Eu também não fico lendo, gente, linha por linha. Eu digo para vocês, tentem conversar com o cliente, agrupar as informações. Por isso, façam um relatório de não conformidades consciente.
Não é simplesmente transcrevendo não conformidade que está no checklist para o relatório. Escrevam de forma diferente, falem de forma diferente, discutam com o cliente. Porque se você for ficar lendo B1, banheiro para colaboradores, eu encontrei roupas e calçados no local pendurados no chão fora de armário. Os colaboradores não utilizam vestiário. Faltam 6 azulejos de um lado da parede do banheiro. Essas conformidades são médias ou baixas. Você deve armazenar blá blá blá, vai ficando muito chato. Então você tem que transformar essa reunião, contar todas essas não conformidades e trazer ainda por cima o cliente para o seu lado. Fechado o céu e com chave de ouro, o cliente adorou, amou tudo, concordou com você. Em outros momentos ele discordou, ele quis entender, foi ótimo. Gastamos aqui, lógico, vai depender muito do tamanho da sua unidade de alimentação, mas gastamos aqui cerca de 20 minutos discutindo esse relatório. Nós vamos para o segundo relatório. O segundo relatório é o relatório top. O relatório top é o relatório de treinamentos e as não conformidades operacionais, que aí vai depender de quem para realizar? Vai depender de mim, mas lembrando sempre que o cliente tem que ir sabendo passo a passo o que você está fazendo para que você não tenha que entrar no embate com cozinheiro, com auxiliar de cozinha, nem estoquista, nem ninguém, tá? Para você conquistar o respeito do seu cliente. E no relatório top, o que eu também, Ana Emília, desenvolvi dentro do meu método? No meu método de trabalho de One, não tem que eu entro lá dentro e começo a mexer nas coisas. Eu entendo que a cozinha não é minha, que os colaboradores não são meus, até naquele momento, e que eu vou conquistar cada um deles e vou conquistar o meu espaço dentro daquela cozinha, dentro daquela One. Eu conquisto o espaço. E aí, diante disso, eu normalmente faço reunião com todos os colaboradores, explico quem eu sou e por que estou ali, e que vão haver mudanças, que elas serão gradativas, e faço as mudanças a partir do momento que treino os colaboradores. Eu aprendi isso muito na clínica, que já contei para vocês, como nutricionista clínica na área de reeducação alimentar. Não adianta eu querer impor uma dieta para o meu cliente. Ele não vai fazer se ele não quiser. E para ele querer fazer a dieta, ele precisa entender por que ele vai fazer a dieta. Ele precisa entender que os nutrientes não estão equilibrados, o que isso vai levar, por que está assim. Quando ele entende, você fazer a dieta fica muito mais fácil. Né? Você passar aquele documento para ele e ele fazer vai ser muito mais fácil. E a mesma coisa eu faço aqui. Eu treino meus colaboradores primeiro. E aí, aqui nesse relatório top, eu vou listando todos os treinamentos que eu preciso de fazer e por quê. Então, eu vou ter treinamentos de organização, porque lá eu encontrei rodo espalhado para todo canto, eu encontrei os talheres fora de lugar, cada coisa num canto, então eu preciso de um treinamento de organização. E já coloco tudo que eu encontrei ali, sabe por quê? Porque eu tenho um modelo básico de treinamento, de organização, de higiene pessoal, de higiene dos alimentos, eu tenho todos os treinamentos. Mas eu quero pegar o treinamento e aplicar o treinamento específico para o cliente. Então, quais são os erros que eu encontro nessa cozinha? Pode ser que os erros que eu encontre aqui não são os mesmos dali, principalmente se você for consultor de alimentos. Enquanto consultor de alimentos, você vai encontrar inúmeros locais diferentes, com inúmeras não conformidades diferentes. Então, um treinamento só, eu não acho bacana de ter. Eu tenho modelo de treinamento. E aí, a cada cliente, eu vou lá e faço os ajustes necessários de cada treinamento. Então, aqui no meu relatório top, é onde eu vou entender o que eu preciso fazer. Qual é o caminho que eu tenho que seguir para mudar tudo que está acontecendo lá dentro. E mais do que isso, vou escolher quais são as prioridades, porque mudar tudo de uma vez eu não vou conseguir e vou embananar a cabeça dos meus colaboradores. Se tudo estava acontecendo até ali, então até depois de amanhã não vai ter nenhum caos não, a coisa já vai melhorar. E aí eu vou passo a passo. Outro
outro relatório que eu tenho que eu considero de suma importância é o relatório de documentos. Aqui eu vou listar todos os documentos que estão faltando. E da mesma forma, eu vou colocar quais são os prioritários, explicar para o cliente que algum tempo da minha presença ali vai ser dedicado a documentos, porque a gente escuta muito, sabe? Cliente dizendo assim, nossa, essa Nutri só fica no computador? Queria que ela fosse lá na cozinha, queria que ela fosse no estoque. O que ela tá fazendo nesse computador? Te escuta isso demais. Então, para evitar escutar isso, porque já escutei, para evitar escutar isso, o que eu fiz? No dia da minha reunião de alinhamento, eu já explico para ele. Eu explico que tem documentos para serem feitos e documentos não são feitos comigo andando dentro da cozinha. Documentos são feitos comigo olhando para o computador, fazendo papel, fazendo relatório, é comigo digitando, é comigo pensando. Então, às vezes, eu estou até ali parada, não estou nem no computador, não estou nem em lugar nenhum, mas eu estou refletindo, pensando, o que eu vou fazer agora? E aí, no meu plano de ação, também eu já vou prever tudo isso. Porque aí eu já vou colocar tudo que eu tenho que fazer, já vou estimar o tempo que eu vou gastar, quando que eu vou fazer e o cliente vai ficar ciente de tudo isso, porque eu também vou mantê-lo informado de tudo. Então, assim fica fechada a minha reunião de alinhamento e de apresentação de não conformidades. É uma reunião que a gente gasta em torno de 40 minutos, 1 hora e meia. Às vezes, se o lugar for muito grande, por exemplo, uma indústria, eu vou ter que trabalhar mais de um dia, mais de uma reunião. Pode ser que eu faça 2, 3, 4 reuniões até a gente alinhar tudo. Mas, gente, eu não começo um trabalho sem ter feito tudo isso antes. Porque isso dá clareza para mim, especialmente, do que eu tenho que fazer, e isso dá clareza para o cliente. E para mim, dando clareza, tira meu medo. Tirando meu medo, tira a minha insegurança. Eu passo a ser uma profissional segura daquilo que estou falando, com consciência do que estou fazendo. E a cada dia eu vou confirmando com o cliente tudo que nós combinamos, relembrando a ele o que nós combinamos, o que a gente fez e o que eu estou conseguindo realizar. Então, eu apresento relatórios com uma frequência que a gente determina com o cliente, se ele quer diário, se ele quer semanal, se ele quer mensal, quinzenal, do jeito que ele quer e do jeito que a gente também acha que deve ser. E não fico de cima do cliente falando com ele todo dia. Porque é outra coisa que eu entendi que é muito chato, e isso eu entendi no meu primeiro emprego. Era muito chata eu. Todo dia que eu encontrava com o administrador do hospital, eu virava para ele e falava para ele: seu João, cadê as botas das minhas funcionárias? Seu João, encontrava com ele no refeitório, olhava para ele: seu João, o senhor lembrou das botas das minhas funcionárias? Isso era no Hospital do Câncer, lá em Goiânia, no Araújo Jorge, meu primeiro emprego. Seu João era o administrador de lá. Eu não sabia fazer isso, não tinha nem ideia que eu devia fazer um negócio como esse. Então, cada dia eu ia na sala dele para contar para ele uma coisa que estava acontecendo de errado. E eu encafifei com a tal das botas das minhas colaboradoras, porque elas estavam de chinela havaiana. Então, eu queria porque queria essas botas. E aí eu encontrava com o seu João no corredor do hospital, eu perguntava: e as botas? Ele estava no refeitório almoçando, eu ia para lá: seu João, tá lembrando das botas? Eu encontrava com ele numa reunião junto com outros profissionais e tudo: seu João, o senhor não se esqueceu da bota, né? Ou: seu João, até hoje o senhor não se lembrou das botas? Gente, até o dia que esse homem deu um grito comigo, né? E eu não tiro a razão dele, não. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo: ele teve paciência demais com aquela garota de 22 anos pedindo o tal da bota todo santo dia. E aí eu imagino outras coisas mais que eu devo ter feito, entendeu? Então eu olho e falo: não, foi muita paciência. Aquele grito que ele deu foi baixo e ainda foi pouco, devia ter dado pelo menos meia dúzia. Por quê?
Por que eu não sentei com ele e apresentei para ele um relatório e falei para ele, quando o senhor pretende comprar as botas? Que é assunto da nossa live de amanhã. Ele vai falar para mim, Ana Emília, eu não vou comprar essas botas pelos próximos 6 meses. Por que essa bota é tão importante? Eu vou contar para ele. Seu João, se tiver uma fiscalização, se uma colaboradora se machucar, blá, 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 e vou falar tudo que eu sei sobre colaborador não usando bota. Se mesmo assim ele disser pra mim, daqui 6 meses você volta a conversar comigo, daqui 6 meses eu vou voltar a conversar com ele, gente. Eu não vou parar esse cara todo dia, toda hora perguntar a mesma coisa. Então, isso faz uma grande diferença na sua relação com o cliente. E é disso também que a gente precisa cuidar. A gente precisa entender que nós vamos precisar de estabelecer uma boa relação com os nossos clientes e os nossos colaboradores para que a gente realmente tenha sucesso naquele trabalho que a gente resolveu desempenhar. Dito tudo isso, vamos ver se eu me esqueci de alguma coisa mais. Relatório top. Reunião, sim, fechado. Vem o próximo tema, que é o tema da nossa live de amanhã, que é plano de ação, cronograma, e depois é a parte da implantação das boas práticas de fabricação, que é a parte da equipe, reunião de equipes, elaboração de documentos, aí é mão na massa de verdade, e eu tô prestes a lançar a Semana das Boas Práticas de Fabricação, onde a gente vai tratar de tudo isso. Talvez tenhamos que fazer aí até 2 lives por dia, por conta da quantidade e volume de documentos e de atividades que a gente faz. Dito tudo isso, vamos lá. É importante sim ter um método. Você pode ter o seu método, você pode ter o meu método ou ter o método de outro nutricionista que você se afinize, mas tenha um método, tenha um passo a passo para você seguir, que você se familiarize, que você se afinize. E você pode começar com o meu método ou com o de outro colega, mas você vai desenvolver o seu, eu tenho certeza, porque você vai ajustar, fazer ajustes aí nessa máquina toda e vai colocar da forma como você acha que deve ser feito e que é melhor para você. Mas escolha um caminho para seguir. Não fique baratonteando, não. Escolha um caminho para você seguir e vá em frente. Estou aqui sempre disponível para responder dúvidas de vocês. Todo o tempo podem mandar direct para mim, que eu estou aqui respondendo, orientando no que for preciso. Estou encaminhando materiais para você. Quem quiser receber os materiais do Domine a Nutrição, que são materiais muito específicos da área de nutrição e alimentação, mas que também servem para muitas outras situações, é só deixar o e-mail no direct, que eu encaminho os materiais a cada semana, a cada dia eu estou encaminhando materiais. Essa semana estou mandando também toda essa parte, né, do primeiro dia dentro da UAN. Hoje vou liberar o checklist, que é o de ontem, e amanhã vou liberar o relatório de não conformidades. E lembrando vocês que amanhã é dia de plano de ação. Uma outra ferramenta importantíssima no trabalho dentro da UAN. Não percam a live de amanhã, que a gente vai falar sobre tudo isso. E vai ser muito bacana fazer o encerramento dessa maratona de lives que fala sobre os primeiros passos dentro de uma UAN, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, onde o nutricionista é uma peça-chave, importantíssima. Mais uma coisa... Não se esqueça do seu super-herói. Ele tá lá, sempre pronto para te ajudar. E no meu caso, eu tenho uma super-heroína que eu mesma desenvolvi para mim mesma, para ajudar meus sobrinhos nos momentos mais difíceis da vida deles, quando eles eram crianças, que eram fugir dos sugigos do tio dele, o tio Tatazinho. Para salvar meus sobrinhos, eu criei a Poderina. E a Poderina acompanhou todos eles na infância. E eu passei a fazer da Poderina a minha super-heroína. Eu sempre que precisava da ajuda de um super-herói, igual quando eu era criança, eu ia lá e gritava: Poderina, me salva, Poderina! Cadê você, Poderina? E era assim que eu ensinava meus sobrinhos sempre a chamarem a Poderina, que ela sempre estava ali para ajudá-los naquelas horas difíceis, quando o tio chato
O tio Tatazinho deles, chato nada, né, gente? Aparecia para importunar todos eles. É isso, gente. Um pouquinho de humor, um pouquinho de brincadeira, também sempre é bom. Não é atraposo. É bom a gente fazer tudo isso, sabe? É bem bacana a gente trazer para dentro da UAN as coisas que a gente viu lá na nossa infância também. Como é bacana valorizar os nossos colaboradores, por exemplo, com um mimo. Eu gosto muito e faço isso. A cada treinamento eu vou lá e coloco um bilhetinho, num bombonzinho, numa balinha. E aí, gente, vou estabelecendo uma relação um pouquinho diferente, sabe? Vou tentando ser mais companheira. Eu não estou dizendo ser amiga, sabe? Ficar aquela amiguinha, coleguinha de sala. Não é isso. Eu tento ser e sempre procuro ser companheira. Companheira do dono do local, companheira dos meus colaboradores, companheira de você, nutricionista, que precisa de ajuda, que precisa de apoio. E se eu tenho isso e posso te dar, até onde eu puder, eu quero colaborar. Então, contem sempre com a Poderina. Como diz aqui, a Atento Segurança, uhul! Você sempre salva as nutris também. Tem muita nutri que de vez em quando tá por aqui, algumas mentorias que eu faço já, e muitos estudantes de nutrição, muitos estagiários que já passaram e passam por aqui para aprender um pouco mais sobre essa profissão maravilhosa que é a nutrição e decolar na sua carreira de nutricionista, ter realmente uma carreira de sucesso, uma carreira que vale a pena, que você tenha orgulho de ser quem você é, que você tenha orgulho de fazer o que você faz. E lembre-se, não é só a nutrição, é no que você escolheu. O que você escolheu para ser, o que você escolheu para fazer. Seja feliz e faça com felicidade. E saiba que você pode sempre contar com essa super heroína aqui, a Poderina. Hoje ela aparece lá no feed. Dá uma olhadinha lá que a Poderina agora não vai desgrudar de você. Beijo! Muito feliz em estar aqui. Muito agradecida a todos vocês que participaram da minha live, que de uma forma ou de outra estão me apoiando nesse trabalho, nesse projeto, que é o projeto Domine a Nutrição, onde eu trago aqui conteúdos informativos para nutricionistas, pelo menos por enquanto, nutricionistas de UAN. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, me curtam, compartilhem, mandem um aviãozinho aí para os seus amigos, para colegas que precisam de ouvir uma palestra, uma aula como essa. E eu tenho um canal também no YouTube, LinkedIn e Facebook. Dê uma olhadinha, curta, compartilhe e vamos juntas dominar a nutrição.